Olá, meu nome é Ulisses Guerra, sou jornalista, professor e fundador deste projeto que leva o nome Meu Filho na Escola. O tema de hoje vai ser o discurso conflituoso entre as duas pessoas que cuidam de uma criança, que cuida do aluno. Vou falar especificamente nesse vídeo da relação do lar. Não vou entrar no mérito da questão entre escola e família, mas sim especificamente no lar. Ou seja, tanto pode ser no lar dos avós, do tio, dos pais. Por exemplo, um cuidado que vocês devem ter bastante com a criança, para não confundir a criança, não criar conflito no psique da criança, evitar orientações diferentes. Ou então, ainda mais, disputas de quem realmente está com a verdade, de quem está aconselhando melhor esta criança. Como seria isso? Por exemplo, se sua esposa estiver aconselhando, ou mesmo dando uma bronca na criança, alguma coisa dessa natureza, se você chega e percebe que sua esposa não está orientando de forma correta, nunca tente corrigi-la na frente da criança. Chegar e dizer que ela está agindo errado. Você deixa que isso aconteça, faça como se diz, ouvido grosso nesse momento, e depois converse com sua esposa separadamente, alegando que aquela ação, aquela atitude dela não era correta. A mesma coisa vai acontecer com a esposa. Se por acaso seu esposo está dando uma bronca, ou então agindo de forma errônea com o seu filho naquele momento, não está orientando de forma correta, você vê que ele está errado, não está bem informado, o que você vai fazer? Você não vai evitar corrigi-lo ali na frente da criança e deixar para outra oportunidade. Isso vai se agravar ainda mais quando existe uma espécie de disputa, quem realmente sabe orientar melhor a criança. Vou dar um exemplo prático de como isto é maléfico para o psique da criança, enquanto isso não vai educar em nada a criança, pelo contrário, vai se agravar ainda mais. Quando estava fazendo especialização em psicopedagogia, um trabalho escolar, aliás, um trabalho de formação que tive, foi acompanhar uma criança. E uma criança que estava tendo um rendimento escolar muito baixo devido à sua indisciplinaridade, o seu grau de indisciplina escolar. Quando a gente vai fazer um trabalho desse, a gente entrevista as partes, tenta conhecer as partes, visitar a criança na escola, e eu fiz esse passo a passo. Realmente eu constatei que lá na sala de aula, conversei com a professora, me fingi, a professora me deu a oportunidade de acompanhar a aula dela, me disse que fui acompanhar a aula, e percebi que a situação da criança era bastante complicada, em vista que ela batia nas outras crianças, caminhava a aula toda, ficava caminhando, a professora orientava, pedia durante toda a aula aquela série de problemas que acontecem dentro da sala de aula. Ou seja, a professora já não tinha mais controle daquela situação. Era uma situação bastante difícil. A mesma coisa, no intervalo, observei que essa criança ela brincava e batia, e era tido dentro da sala aliás, dentro da escola, pelos outros colegas, como se fosse o doidinho. Era mais ou menos assim. Era aquela coisa, batia, agredia um outro, brincava, era realmente aquele tumulto todo. Quando eu procurei as partes, que fui saber como era a situação, essa criança era o seguinte, tinha semana que passava a semana com os pais, outra com os avós, ou então de segunda a quinta, ou de segunda a sexta com os pais e final de semana com avós. Então, vice-versa, era alternado. E quando eu procurei a mãe, eu percebi logo a situação. A mãe já foi logo tentando colocar a culpa pela indisciplina da criança nos avós. A mesma coisa, quando eu fui conversar com os avós já veio com esse discurso de que quando a criança estava com ele, a criança era muito boa, mas quando ia
ficava num comportamento ruim quando ia para a casa da mãe. E vivia realmente os dois num ambiente bastante conflituoso. O discurso dos dois era conflituoso e cada qual querendo aparecer como que cuidava bem dessa criança e que o erro era todo culpa da outra. E isso eu presenciei, porque quando eu cheguei lá, que comecei a conversar, tanto a avó quanto a mãe já trouxeram essas acusações uma a outra, mútua, na frente da criança. Então, precisamente há umas 2 semanas, eu estive novamente na casa dos avós dessa criança. Claro que eu não fui falar nada que ia saber do comportamento dela, fui só apenas falar que é uma visita como amizade, até porque quando eu fiz a pesquisa, eu já conhecia tanto o casal, os pais da criança, como os avós. Nós já tínhamos até uma certa amizade. E o que aconteceu? A mãe falou que hoje está com 13 para 14 anos, está sendo um problema, batendo tanto na avó quanto ela, está em uma situação pior ainda, mais complicada. O que aconteceu? Tanto os avós quanto os pais, eu tentei aconselhar, dizer que evitasse esse discurso conflituoso, mas eles não seguiram a orientação, até porque quando eu estive lá era uma situação bastante complicada. Até surgiu até um ambiente como se eu fosse, na cabeça deles, era sempre assim, como se eu fosse, tivesse ali a favor de um ou a favor do outro. E eu tentando explicar que não estaria nem a favor de um nem a favor de outro, que eu estava fazendo um trabalho e que o objetivo era tentar orientá-los, se possível, ou então orientar até para um psicólogo, um psicopedagogo, já em vista que eu era apenas aluno, eu não tinha nem competência. Aqui não se tratava apenas de um trabalho escolar e que eu, inclusive, não tinha nem autoridade para orientar ninguém, apenas estava fazendo um trabalho escolar. Agora que, de acordo com minhas leituras, não era legal que se criasse aquele discurso ambíguo, aquele discurso conflituoso, aliás. E, para vocês, aí já caracteriza bem o que eu estou dizendo. O quanto isso é pernicioso, isso é maléfico para a criança, você ter esse conflito de orientações e mais de divergência e de disputa. Então, evite ao máximo isso. Não somente entre famílias, seja no ambiente familiar, como também no escolar. No próximo vídeo, eu vou tratar especificamente sobre como você se comportar diante das informações que se tem da escola. Entendeu? Para evitar também essa mesma coisa, você evitar discussões ou então acusações que a professora, a culpa a professora, a culpa é a escola, a coordenação pedagógica ou uma coisa ou outra. É necessário, da mesma forma, ouvir com cautela e tentar compreender e evitar ao máximo essas acusações na frente da criança. Então, muito obrigado por ter me acompanhado nessa videoaula. Caso você tenha gostado, dê um joinha aí. Caso também, se você queira deixar um comentário, isso é bom porque em cima desse comentário irei fazendo reflexões do que deveria melhorar ou então outro assunto que deva ser tratado nesse meu projeto. E outra coisa muito importante, outra ação muito importante que você, se fizer, muito importante, tanto para mim como para outras, como para a educação no Brasil, é tentar compartilhar essa minha fala, esse meu vídeo, para que outras pessoas tenham também acesso a esse trabalho. Então, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.